Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Beira Baixa. Para proceder à sessão de abertura, vamos assistir à intervenção de João Lobo, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Bom dia a todos. É com gosto que estamos nesta casa e, antes de mais, agradecer àqueles que nos acolhem, de facto, neste auditório da Escola Superior Agrária. Ao Presidente do Conselho Científico da Escola Superior Agrária, o professor Manuel Vicente, e na sua pessoa, evidentemente, a todos o corpo docente desta escola, evidentemente ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, porque, desde logo, quando foi requisitado para também ser parceiro e relativamente a estas sessões que este Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Beira Baixa, em que tem estas sessões que iniciamos hoje e depois a apresentação do projeto em julho, mas dizia eu que desde logo disse sim e, portanto, estamos na casa certa. Casa certa que também se traduz no dia certo. É verdade que esta data para o início destas sessões foi sendo adiada, mas caiu no momento certo. Caiu exatamente no dia que celebramos o planeta Terra e também aquilo que tem a ver com a sustentabilidade. Nesta circunstância e relativamente àquilo que vivemos, a esta casa comum que é o nosso planeta, que se traduz, de facto, em haver aquilo que podem ser vantagens, e estas sessões também vão traduzir isto, o que é que as alterações climáticas podem trazer vantagens aos territórios, como é que nós adaptamos, e a esse nível, evidentemente, será traduzido pelo conhecimento que os oradores, e aqui também o meu agradecimento, quer aos oradores, quer aos moderadores deste dia, de hoje, nesta primeira sessão, que se vão traduzir exatamente naquilo que vai ser, numa primeira fase, as florestas e a agricultura, e sobre as florestas e a agricultura, estando aqui exatamente na casa em que trata estes temas e transmite esse conhecimento, e aos alunos que aqui estão, eu não poderia deixar de dizer, tanto mais que o engenheiro Miguel Freitas, que entrou agora há bocadinho, e foi secretário de Estado das Florestas, iniciou-se com ele exatamente também esta, de facto, alteração relativamente àquilo que é o traduzirmos uma preocupação de ordenar o território de forma diferenciada. Falo, como é natural para aqueles que eventualmente são mais familiarizados com este assunto, as áreas de intervenção e de gestão na paisagem, que, olhando para aquilo que são territórios como a Beira Baixa, naquilo que é o seu minifúndio, como é que tratamos, de facto, este abandono que se foi traduzindo ao longo das décadas e, portanto, se traduzem numa preocupação para os seus proprietários, mas também para a gestão do próprio ordenamento do território e, portanto, gerando aqui uma oportunidade para, naquilo que é gerir a floresta e a agricultura, que é o tema que vamos ter agora a seguir, agricultura e florestas, como é que se devem cruzar? Sabemos todos que se devem cruzar bem, não há uma não vive sem a outra, mas, evidentemente, em territórios de minifúndio, como eu disse há pouco, traduz relativamente àquilo que são oportunidades da descontinuidade, mas também tirar partido de mercado e de nicho. E aqui entra também outro propósito, a agricultura biológica, que em espaços que não têm área em escala, também gera aqui uma oportunidade. Mas isto, evidentemente, eu não sei o que é que se vai seguir e, portanto, também estou ansioso por participar nesta sessão e relativamente aos temas que vamos ter, mas não podia deixar de dar nota relativamente a este tema que a mim me diz muito, tanto mais que também um secretário de Estado atual das Florestas, que foi aluno desta casa,
traduz também essas ferramentas hoje para aquilo que vai ser a proposta futura desta visão para o ordenamento do território. Depois, agradecer também aos nossos parceiros que aqui estão, quer a AIBB, quer a ASICB, portanto, a Associação Industrial e Comercial de Castelo Branco, e também na representação da Direção Regional de Agricultura e Pescas, que nos dá o gosto. O senhor, eu estou a ver ali também, e posso falhar aqui depois, eventualmente, alguma entidade, mas o Presidente do Conselho de Administração do OLS também chegou, entretanto, e focadamente naquilo que são os alunos, aquilo que deve ser a atividade e a intenção que cada um de vós, que aqui estão hoje, e que às vezes podem dizer assim, mas nós eventualmente estaríamos com outras condições do que estarmos aqui nesta sessão, é de facto importante traduzirmos aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa ação, e é de vocês que depende grande parte daquilo que se vai desenvolver nos próximos anos. Assim sendo, agradeço mais uma vez a presença de todos, evidentemente aos colaboradores da CIM, e não podia deixar de dar uma nota, uma vez que está no primeiro dia de funções ao secretário executivo da CIM, ao engenheiro João Carvalhinho, que também foi aluno desta casa e, portanto, se vê aqui bem aquilo que a casa tem contribuído para a atividade cívica, política, mas também de gestão dos nossos territórios. Muito obrigado a todos. Ora, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, o Sr. Presidente João Lobo. Aproveito para cumprimentar também o Secretário Executivo da CIMES da Beira Baixa, o Engenheiro Carvalhinho, que também foi aqui aluno e aqui, portanto, se formou. Desejar-lhe um sucesso para o mandato que penso que começou há pouco tempo, e, portanto, todo o sucesso. Cumprimento todos aqueles que vêm aqui com a representação das diversas identidades. Faço, portanto, um cumprimento geral. Cumprimento todos aqueles que estão aqui presentes, que vieram participar deste evento, os palestrantes, os moderadores, os alunos desta instituição também que aqui estão presentes, e referir rapidamente que este é um tema que, como foi dito há bocado, é atual. Hoje é o Dia da Terra e da Sustentabilidade, penso que é assim que é o dia. Um tema que nos preocupa a todos, naturalmente, cujo impacto já nós todos vamos sentindo e provavelmente será um tema para discutir ao longo de todo este século. Ela afeta as nossas vidas, afeta aquelas que são as futuras gerações, e temos que nos lembrar que essas gerações futuras são os nossos filhos e os nossos netos, que nos preocupam ainda mais. A questão da agricultura, em termos daquilo que é o impacto nestas alterações climáticas, tem sido muito discutido nos últimos tempos, mas a verdade é que a agricultura é uma atividade que já existe provavelmente desde o tempo de Adão. Também é verdade que, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, existiu uma reestruturação das sociedades que levaram a uma aglomeração muito grande de gente nestas zonas urbanas, e a agricultura acompanhou intensificando-se. Essa intensificação, naturalmente, é também ela própria responsável por algumas alterações que existem, mas temos que ter a noção de que a agricultura vai existir sempre, não vai deixar de existir. É preciso encontrar soluções, e por isso o tema é bem escolhido, quais são os desafios e quais são as oportunidades que nós podemos encontrar, e por isso a comunidade científica procura encontrar, sobretudo procura encontrar algumas soluções para todos estes problemas, mas se calhar, e desculpem, eu sou um leigo na área, se calhar no futuro e muito brevemente teremos de discutir muito mais aquilo que são os resultados da implementação
dessas soluções do que propriamente estarmos a discutir as soluções que muitas delas já foram identificadas. Sendo assim, agradeço à Comissão Organizadora não só a escolha do tema, mas sobretudo a escolha que foi feita em termos do local, que é esta escola. E desta maneira dou as boas-vindas a todos aqueles que estão presentes, em nome do diretor da Escola Superior Agrária, que não pôde estar presente. Agradeço a todos aqueles que são os palestrantes que se disponibilizaram a vir aqui partilhar o seu conhecimento. Agradeço também a todos os moderadores e agradeço a todos aqueles que vieram participar deste evento, esperando que este mesmo evento corresponda às expectativas que tem. O meu bem-aja, em nome da Escola Superior Agrária e do seu diretor, um bom dia e um bom evento. Bom dia. Queria para já agradecer ao Presidente da CIM, Presidente João Lobo, e também ao Pedro Dias e ao Professor Celestino Almeida pelo convite feito, por este desafio que me parece extremamente importante, precisamente no dia de hoje, que é o Dia da Terra, que é a única terra que temos para já. Portanto, o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho de equipe. Eu sou o mero mensageiro e é um trabalho que tem acontecido numa equipe que está a trabalhar, que é o grupo da macroecologia das plantas aqui na Escola Superior Agrária. E eu queria começar para vos chamar a atenção para este slide, onde vocês podem ver do vosso lado direito, não, do vosso lado esquerdo, portanto, isto são as vagas de calor, portanto, o número de dias com temperaturas superiores a 35 graus. Portanto, se compararem estas duas imagens, que estão nas pontas, esta imagem é a imagem que nos vai aparecer no final deste século. E, portanto, vamos ver que o número de dias com temperaturas superiores a 35 graus vão ser muito grandes nesta região. E nós sabemos o que é que isso nos custa. Quando chega ao verão, nós temos sempre vontade para ir para o outro lado. E é um futuro que provavelmente nós não queremos, mas temos que pensar nele. E precisamente o que se passa é o aquecimento global que tem vindo a decorrer pode ter impactos enormes, sobretudo na zona do Mediterrâneo. A zona do Mediterrâneo é uma zona particularmente vulnerável, precisamente a todos estes aspectos, que é o aumento de pragas e doenças, o aumento do aquecimento global, o aumento dos riscos de incêndio e também, provavelmente, a mortalidade das espécies. E, portanto, Portugal é um país que, infelizmente, vai estar sujeito, precisamente, a cada vez mais fenómenos desta natureza, atendendo ao tipo de situação onde se encontra, que é precisamente no Mediterrâneo. E, por isso, o que é que se passa na floresta? Então, a ideia foi pegarmos numa série de espécies autóctones em Portugal, que são espécies, por um lado, produtivas, por outro lado, talvez menos produtivas, mas extremamente importantes, e pensar o que é que se vai passar no futuro através de modelação climática. Portanto, vamos pensar o que é que vai acontecer no futuro e o que é que poderemos fazer como medidas minimizadoras. Portanto, nós temos estado a trabalhar, como eu disse, temos um grupo que tem estado a trabalhar, que tem trabalhos publicados, trabalhos prévios, não é? E que são estudos de caso, e vamos ver então,
não só resultados preliminares, como também pensar o que é que vamos poder ter no futuro. Isto são vários trabalhos extremamente recentes que este grupo tem publicado e que tem estudado desde o Pinheiro Bravo ao Medronheiro e à Esteva, e eu fico sempre surpreendida a pensar que de certeza tudo isto já foi estudado e não é verdade. Se nós estamos numa zona no Mediterrâneo, que é uma zona que nós já percebemos que o impacto das alterações climáticas vai ser muito mais duro do que no resto do mundo, não é? Vamos ter um aumento de temperatura média superior àquilo que será a temperatura média no mundo. E o que é que vai acontecer? Efetivamente, nós pensamos que talvez a comunidade científica já tenha estudado essas espécies, que são espécies que vão ser mais afetadas, e isso não é verdade. Portanto, quando eu comecei a trabalhar no Medronheiro, não havia trabalho nenhum feito. Quando começámos a trabalhar no Pinheiro Bravo, havia trabalhos, mas muito pouco focados com esta temática. E a professora Cristina Alegria, que está aqui também presente, tem estado a trabalhar na produtividade do Pinheiro Bravo e o que é que vai acontecer a esta espécie no futuro. Temos estado a trabalhar em conjunto nisso. E, portanto, recentemente também comecei a trabalhar na Esteva, porque a Esteva é uma espécie que nós achamos que é uma espécie que tem pouco interesse, e não é verdade. O que nós temos que pensar é que há espécies que se calhar podemos começar a dedicar mais atenção, porque são espécies que de alguma maneira estão bem adaptadas. Portanto, o que nós fizemos foi, muito simplesmente, pegar numa série de pontos de presença das diferentes espécies. São, neste momento, várias espécies que foram estudadas. Cada uma dessas espécies, nós vamos às bases de dados que existem, que nos dizem onde é que essa espécie existe. Temos uma quadrícula, essa quadrícula normalmente é de 1 km², e basta que exista um indivíduo naquele km² e já é um sim. E vai haver quadrículas onde não existem. E baseado nisso, vamos também saber quais é que são as variáveis bioclimáticas que são mais importantes para a presença da espécie. E com isso vamos usar modelos, e esses modelos são baseados numa versão mais otimista, cumprindo as metas de Kyoto, okay? Que é o RCP 4.5, e numa visão mais pessimista, que é o RCP 8.5, aquela em que nada vai ser feito, que vamos continuar a libertar CO2 e outros gases de efeito de estufa para o ar sem haver nenhuma medida minimizadora. E temos 2 horizontes temporais no futuro. Portanto, modelamos o presente e vamos modelar no futuro para 2050. Eu chamo a atenção que já não falta assim tanto tempo, e para 2070. E utilizamos eu acho que é um algoritmo milagroso, que é o Maxent, quer dizer máxima entropia, e não é mais que uma metodologia machine learning, ou seja, que o próprio algoritmo aprende com ele próprio, um pouco como nós também fazemos todos os dias, certo? E com os pontos de presença e as variáveis ambientais, vamos conseguir fazer essa modelação para o futuro. Porquê? Porque existem modelos climáticos previsíveis que prevêem no futuro como é que cada uma das variáveis bioclimáticas vão evoluir. E no final, o que é que nós vamos obter? Vamos obter probabilidades de ocorrência da espécie perante essas condições futuras. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos as 10 espécies que foram estudadas, temos os tais valores que nós retiramos das variáveis bioclimáticas, os tais modelos que prevêem como é que vai ser no futuro, o mais otimista e o mais pessimista. E temos os tais 2 horizontes temporais. E com estas 10 espécies, nós vamos fazer, isto é uma máquina de fazer salsichas, entra os dados de um lado e saem mapas e modelos no futuro. Então, eu começo pelo Pinheiro Bravo, que é uma espécie que todos conhecemos muito bem, que é uma espécie que nos interessa em particular, porque é uma espécie que nos permite produzir e ter um impacto bastante importante na floresta produtiva.
E nós temos aqui, neste mapa maior, a situação presente e as cores o que é que nos vão dar? Vão-nos dar, quanto mais escuro, maior é a probabilidade de presença. Okay? Portanto, temos a situação para o presente e depois temos em cima o cenário mais otimista, em baixo o cenário mais pessimista e temos os dois horizontes temporais, 2070, 2050 e 2070. Como vocês veem, as manchas da maior probabilidade, como é óbvio, de Pinheiro Bravo no país, encontra-se no litoral, especialmente no norte. E o que é que nós vemos? Vemos que logo, imediatamente, em 2050, mesmo num cenário mais otimista, começamos a ter ali umas grandes carecas, sobretudo no sul do país, e que vai ser agravado no cenário mais pessimista. Portanto, este cenário que eu tenho aqui nesta ponta é realmente o cenário pior e aquele que nós percebemos que, se calhar, o Pinheiro Bravo vai ter tendência a desaparecer desta região. A seguir, temos o Pinheiro Banço, que é mais animador. Nós sabemos que o Pinheiro Bravo é menos resistente à seca do que o Pinheiro Manso. Quem já tentou fazer sementeiras de Pinheiro Manso sabe que tem que regar muito pouco, senão aquilo vai apodrecer. E o que é que nós vemos? Vemos que, ao contrário, esta espécie tem tendência a ir de sul para norte. E o que se verifica em todas estas espécies é que há uma tendência de ir de sul para norte e do litoral para o interior. E, portanto, vemos que é uma das espécies que nós percebemos que podemos ter nesta região no futuro. Portanto, se calhar vai ser importante a escolha das espécies. O que é que acontece com o sobreiro? Nós temos a sensação que o sobreiro é uma espécie extremamente resistente à secura. Não é bem assim. E, sobretudo, se vocês pensarem que a maneira como nós utilizamos o sobreiro, que é no regime montado, não é uma floresta. É um sistema antrópico, é um sistema humanizado. Portanto, o que nós vemos também é que o sobreiro vai sofrer, sobretudo nas regiões do sul que são interior. Portanto, é mais uma nota que nós temos que ter. A azinheira, como é normal nós imaginarmos, é uma espécie muito mais resistente que o sobreiro em relação à secura estival. E vemos que é uma espécie que, apesar de tudo, consegue de alguma maneira resistir, mas surpreendentemente, no cenário mais gravoso, continuamos a começar a ver carecadas na zona do sul. Portanto, vai haver uma zona no sul do país, sul interior, que vai ser uma zona problemática. Aqui temos o castanheiro, isto não nos surpreende, pois o castanheiro é uma espécie que nós chamamos de folhosa, não é? Que, apesar de ter sido uma espécie muito utilizada no país, ela está a ser sujeita ao ataque de uma doença que é grave e, além disso, também vai sofrer com o calor. Portanto, é uma nota que nós estamos a ter aqui, que ela provavelmente vai sobreviver só no norte da península. Aqui temos o carvalho cerquinho, o carvalho cerquinho, ou chamado carvalho português, que eu lembro do professor João Santos Pereira, quando eu comecei a dar aulas nesta escola, em 86, já foi há uns aninhos, eu convidei-o a vir cá dar umas aulas de ecofisiologia, que era uma disciplina que eu tinha que dar e eu odiava, isto fica entre nós, e ele, como professor de ecofisiologia, veio cá e disse-me que o carvalho cerquinho havia nesta região, mas que não era tão resistente à pressão humana. Portanto, nós no Mediterrâneo não só temos o problema da ação climática, como temos também o problema da ação humana que dura há muitos anos. E se nós pensamos que isso é mínimo, não é verdade. Porque desde os tempos do Neolítico que os humanos usaram o fogo, desde que começaram a dominar o fogo, para fazer com que a floresta desaparecesse. E seja, humanos e floresta não jogavam muito bem. E daquilo que eu li da história da floresta em Portugal, muitas vezes o que acontecia era que as pessoas, o povo, queria que a floresta fosse derrubada e os reis não queriam porque gostavam era das cotadas. Portanto, se vocês pensarem hoje em dia, as zonas que nós temos de floresta mais interessante em Portugal eram antigas cotadas, como por exemplo a Tapada de Mafra, ok?
Portanto, a história da pressão humana também é extremamente importante. E o Quercus faginha desapareceu, o carvalho cerquinho desapareceu da Beira Baixa, precisamente por pressão humana, e veio ficar só o carvalho negral, que é o que nós temos agora. E, portanto, neste momento o que nós vemos é que esta espécie é uma espécie que vai sofrer bastante com o aquecimento global, de acordo com aquilo que nos dizem os modelos. Em relação ao carvalho negral, ele está extremamente bem adaptado a esta região, como nós sabemos. Quem vai para o Sabugal sabe que é uma espécie que existe em todo o lado, e não se esqueçam que ela existe preferencialmente nas zonas de afloramentos rochosos, porque foi aí onde a deixaram estar, que é o caso que acontece aqui na Escola Agrária, na zona do Parque Florestal. E o que é que nós vemos mais uma vez é carecadas a aparecerem com grande pressão, sobretudo nos piores cenários de aquecimento global. O carvalho roble, ora bem, é uma espécie que o seu solar, por isso é que ele se chama o carvalho alvarinho, porque o vinho alvarinho é um vinho do Minho. Portanto, é um carvalho que gosta de muita umidade, pois ele vai ficar precisamente como os gauleses na zona norte da Península Ibérica, e, portanto, também não é de admirar. Isto aqui vê-se muito mal, eu não sei se conseguem dar algum jeito aqui à imagem, mas as imagens... Talvez desligar estas duas... Se desligarem isto, talvez se veja melhor. Peço imensa desculpa, mas eu não sabia que a imagem que ia ser projetada era assim. Mas, efetivamente, relativamente à estiva, que é uma espécie que nós todos sabemos é extremamente resistente à secura, o que é que vai acontecer? Ela vai se enovelar para a zona do litoral. Portanto, também ela vai sofrer. Eu penso que é um problema de imagem mesmo. E o que é que acontece? Aqui no medronheiro, que também é uma espécie que nós temos como adquirida, não é? São espécies que todos nós estamos a achar que são espécies que vamos ter para sempre. Cuidado, não é bem assim. O medronheiro gosta, é invariante quanto aos solos, mas é extremamente suscetível, apesar de tudo, às secas profundas. E, portanto, mais uma vez, vemos que ele vai ficar enovelado no norte da Península Ibérica. Portanto, isto para sumariar tudo isto que eu vos tenho dito, há aqui 3 questões importantes. A primeira é, de facto, há um efeito muito grande que são os picos de calor. Eu só quero que vocês pensem no seguinte: nós, este ano, tivemos uma seca até agora, não é? Começou a chover. Vocês agora imaginem que não tinha chovido, que íamos ter 2 ou 3 anos sem chuva. O que é que ia acontecer? As espécies, as árvores iam morrer, certo? E depois das árvores morrerem, o clima ainda vai ficar pior. Portanto, nós temos de ter consciência que há algo aqui que temos que fazer. Primeiro, os recursos hídricos que vão ser discutidos à tarde são muito importantes. Temos que começar a geri-los de outra forma. A pressão humana também é muito importante. E eu agora vou depois dar a dica, talvez, para a minha colega que vai falar a seguir, é agricultura intensiva, com rega mesmo gota a gota. Vamos pensar nisso outra vez, não é? Porque se calhar não é isso que nós vamos ter que fazer. A terceira questão é pensar o que é que nós podemos fazer para mitigar a libertação de CO2. Isto é extremamente importante, porque começamos a chegar a um ponto de não retorno. E o que se passa é o futuro, que são os jovens que são formados nesta escola, são os nossos filhos, são os nossos netos, é o futuro deles que está em causa, ok? E depois ainda há outra questão aqui extremamente importante, é que, juntamente com os picos de calor, vamos ter também picos de incêndios, semelhantes àquele que, de má memória, de Pedrógão Grande, ok? Portanto, e os incêndios são também aqui uma questão-chave para a floresta. Por isso, o que é que nós percebemos aqui? Que na Península Ibérica, nós vamos ter uma diminuição em todas as espécies, praticamente todas as espécies que nós estudámos aqui, que a equipe estudou, vamos ter uma diminuição das maiores áreas com probabilidade de ocorrência. Depois temos outra questão, que é o aumento da desertificação. A Península Ibérica não era um deserto, mas arriscamos a que se torne um deserto. Depois, espécies como
a azinheira que nós achávamos que tínhamos garantido que ia resistir à secura, não é bem assim. E se calhar também tem a ver com a maneira como é explorado. Temos que se calhar pensar de uma forma diferente. E depois, algumas espécies realmente têm potencial para combater a desertificação, que é o caso do pinheiro-banço. Acho que é uma espécie extremamente importante, extremamente bem adaptada à secura. O sobreiro, a azinheira e, por que não, a esteva. É uma espécie que tem compostos bioativos extremamente interessantes. Portanto, eu aqui baseei-me, não sei como é que estou de tempo, se estiver muito para a frente, digam. Isto eu baseei-me num estudo do Filipe Santos e Miranda, um estudo que saiu na Gradiva em 2006, sobre as alterações climáticas em Portugal. E está aqui um resumo extremamente interessante. E o que é que nós podemos ver que há coisas positivas e negativas, não é? No período seco, a temperatura aumenta e a precipitação diminui. Logo, aumenta o stress ambiental. Mas no inverno, temos a temperatura a aumentar, pode potencialmente aumentar também a produtividade. Depois, o que é que acontece? Se aumenta o teor de CO2, nós temos aqui o quê? Temos aquela questão da rubisco, que os alunos conhecem muito bem, que é a enzima da fotossíntese, que é o CO2, digamos que vai regar mais e, portanto, vai haver um aumento da produtividade e só por uma mera questão enzimática. Depois, o que é que acontece? Temos então o norte, o centro e o sul do país. O norte do país provavelmente vai ter mais condições para conseguir prosperar do ponto de vista da floresta. Porque provavelmente, e nós sabemos também já de hoje, que o pinheiro e o eucalipto se dão melhor naquela zona e nos solos de boa qualidade, provavelmente as produtividades vão aumentar. No centro, o que é que acontece? Pinheiro e eucalipto vão ter a sua produtividade diminuída, embora esses estudos estejam a ser feitos neste momento, ou complementados, mas o sobreiro e o pinheiro bravo podem ver aumentada a sua produtividade, especialmente nas zonas úmidas do sobreiro. No sul, é a zona mais afetada. De facto, é uma zona problemática. Talvez o que vai acontecer é que os montados vão ser substituídos por vegetação esclerófita, matos esclerófitos. Talvez apostar na densificação dos montados e dos azinhais para os tornar mais resilientes, porque nós sabemos que a própria floresta, quando ela é mais densa, o montado não é uma floresta. Uma floresta, quando é mais densa, vai também alterar o próprio clima, o microclima, e torná-lo mais resiliente. Depois, migração de espécies de sul para norte, foi isso que nós já vimos em todas estas imagens, e do interior para o litoral. A floresta pode desaparecer das zonas mais áridas, vai desaparecer com certeza, riscos de incêndio e aumento de pragas e doenças, o que pode ser um desincentivo para a floresta, ou seja, os produtores não vão apostar numa coisa que vai estar sujeita a tantos riscos, o que também vai ser um problema, porque vai haver um maior abandono na floresta. Medidas potencialmente minimizadoras. Eu gostaria de ser muito animadora, mas não sei se consigo. Há uma questão aqui muito importante, nós temos que pensar nisto, que é recuperação dos ecossistemas naturais. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos carvalho negral nesta zona, vamos pensar nele e vamos recuperá-lo. Porquê? A floresta é um semidor de carbono, logo é potencialmente minimizadora do aumento de CO2, certo? Temos que apostar nisso, mesmo. E quanto maior for a capacidade do ecossistema, ou seja, quanto mais reconstruído tiver um ecossistema, maior é a sua capacidade para resistir às alterações externas, maior é a sua resiliência. Isso também tem a ver com a biodiversidade. Portanto, temos que começar a pensar na floresta de uma forma diferente. Aproximar a floresta menos de uma floresta monocultural para uma floresta mais natural, se for possível. Transformar também o risco em oportunidade. Como? Se nós pensarmos que os ecossistemas florestais podem minimizar a pegada ecológica, então isso é um serviço do ecossistema e ele tem que ser pago. Temos que pensar nisso. Depois, gestão racional dos recursos hídricos, isso é extremamente importante. Fundamental diminuir o impacto da desertificação. Todos nós temos que pensar nisto. Se calhar, em vez de descarregar a água na sanita, sempre que lá vamos, descarregamos menos vezes, certo?
Temos que começar a pensar, porque tudo junto, soma, é importante. Aumento da informação sobre os benefícios. O que é que isso quer dizer? A mudança de paradigma. E aqui temos captação de trabalhadores em teletrabalho. Se nós deixarmos de nos deslocar de um lado para o outro, vamos ter uma menor pegada de carbono. Apostar no turismo sustentável. Em vez das pessoas virem para sítios com ar-condicionado, começarmos a pensar em casas que são melhores do ponto de vista térmico e nos permitam utilizar menos fontes elétricas para diminuir a temperatura ou aumentar. A economia circular, eu acho que esta questão é uma questão-chave. Isto não é um chavão, é mesmo importante. Porque se eu consumir alimentos que têm que vir do outro lado do mundo, por exemplo, Nova Zelândia, ou se estiver a consumir morangos que vêm do lado de lá de Espanha, se calhar eu estou a aumentar a pegada do carbono. Se eu for consumir alimentos que são produzidos localmente, então eu estou a diminuir a pegada do carbono. Isso é verdade para qualquer outra coisa. Nós já percebemos que hoje em dia, porque há sempre coisas más, nós podemos ter coisas boas. Com o Covid nós aprendemos que não temos que nos deslocar para ter reuniões. Portanto, estamos a diminuir a pegada do carbono. Toda a gente percebeu que diminuíram os aviões que andam a viajar por aí. Portanto, há muitas coisas que são possíveis. Não é que eu diga que vamos todos para a nuvem, não é? E então ficar lá sossegadinhos. Portanto, temos que apostar noutras espécies, naquelas que podem ser potencialmente mais resistentes à secura. Eu acho que o pinheiro manso é uma espécie extremamente interessante, o sebreiro e a azinheira também. E uma gestão florestal adaptativa, ou seja, incorporar o conhecimento das alterações climáticas na gestão florestal. E, portanto, aqui resta-me agradecer à equipe que trabalhou comigo, que tem estado a trabalhar comigo e que temos realmente estado a trabalhar nesta área, que é uma área que me parece fundamental para o nosso futuro e dos nossos filhos. E agradeço-vos a vossa... Intervém agora Maria do Carmo Horta Monteiro, docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Bom dia a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, os organizadores deste evento, cumprimento todos os presentes e agradeço também o convite que me foi endereçado para partilhar convosco algumas reflexões sobre o nosso mundo em mudança, aqui em particular falar das alterações climáticas e coube-me a mim falar sobre agricultura. Ora bem, nesta apresentação eu vou-me focar nos fatores de produção em agricultura, em alguns pontos críticos, nas propriedades e na gestão do solo, em alguma caracterização da atividade agropecuária na região centro e depois, enfim, falar um bocadinho sobre as oportunidades e os desafios que temos para a nossa região. Eu sei a lição, mas eu vou ler aqui algumas notas que tenho para não dispersar muito e não ultrapassar o tempo que nos foi dado e ficarmos com tempo para podermos trocar algumas impressões. Não vou dar nenhuma lição, mas gostaria de começar por recordar que as plantas verdes são consideradas as mais eficientes fábricas de transformação da energia radiante, que é a que provém do Sol, em biomassa. Elas fazem-no através do processo metabólico que se chama fotossíntese e que possibilita, a partir do dióxido de carbono da atmosfera, que se realiza a captação e a utilização do carbono, que é incorporado em compostos orgânicos da planta e aos quais se vão juntar os nutrientes que a planta absorve do solo através das suas raízes e que vão formar todos os compostos orgânicos que a planta contém e que, como os açúcares, os lípidos, as proteínas, e que são necessários à alimentação dos animais, incluindo o homem.
Ora bem, é neste processo da produção primária que assenta a agricultura. E apesar deste primeiro esquema ilustrado ser bem conhecido, ele não podia perdurar no tempo se não ocorresse um outro processo em simultâneo, que é o da acumulação da matéria orgânica no solo. A sua decomposição conduz à reciclagem dos nutrientes, que irão novamente ser utilizados pelas plantas na produção de biomassa. Existe uma outra fração da matéria orgânica que é acumulada no solo de uma forma estável, que se chama humus, e que é necessário à estabilidade do solo. Este processo de acumulação e de composição da matéria orgânica é tão importante quanto o primeiro, o de síntese, o da fotossíntese. E se ele não existisse, não seria possível a produção primária, pois é ele que alimenta o solo e os micro-organismos do solo. É ele que alimenta a biodiversidade do solo e promove a saúde dos solos e a produtividade desses solos. Concluindo, podemos dizer que temos que alimentar o solo com matéria orgânica para que o solo alimente a humanidade. E esta é uma ideia que nós temos que ter sempre presente na definição das estratégias para a agricultura. É com esta ideia em mente que vou abordar o tema da agricultura, focando-me nestes aspectos, nestes fatores de produção. A atmosfera, a água, a precipitação e o solo no seu papel de reservatório que sequestra dióxido de carbono. Não se vê nada. Ora bem, todos sabemos que o teor de dióxido de carbono da atmosfera tem estado a aumentar desde a era industrial, pré-industrial, e atualmente o dióxido de carbono atingiu um valor recorde na atmosfera de 419 partes por milhão. Os dados apontam para que, atualmente, a temperatura média da Terra tenha subido 1,1 graus centígrados, sendo que o limite considerado, enfim, não ultrapassável, digamos assim, é o de 1,5 graus centígrados. Este aumento do efeito estufa da atmosfera conduz, por exemplo, a que haja um aumento das temperaturas mínimas que afeta aspectos da fisiologia da planta, como, por exemplo, o início do abrolhamento dos gomos florais nas espécies fruteiras por diminuição do número de horas de frio. Por outro lado, temperaturas muito elevadas originam escaldão e excesso de evapotranspiração. Também a ocorrência de outros gases na atmosfera de origem antrópica, como, por exemplo, os óxidos de azoto, além de aumentarem o efeito de estufa, destroem a camada de ozono, deixando de chegar à superfície da Terra a radiação de comprimento de onda curto na banda do ultravioleta, que tem um efeito letal e que provoca queimaduras nos seres vivos. Como todos sabemos, as plantas não se movem e, portanto, não se podem proteger da temperatura e da radiação. Estas alterações do meio ocorrem a uma taxa suficientemente rápida, o que não permite a adaptação das espécies às novas condições climáticas. Deste modo, o melhoramento de plantas, produzindo variedades mais resistentes a condições climáticas adversas, é atualmente uma importante linha de investigação. Também a identificação e a preservação de variedades autóctones mais rústicas é importante para a preservação da informação genética das diferentes espécies vegetais. Relativamente à água e num cenário de alterações climáticas e para as regiões do Mediterrâneo, haverá cada vez mais uma diminuição da quantidade total anual da precipitação e uma maior ocorrência de eventos extremos, secas e precipitações abundantes que vão provocar cheias. É previsível que o déficit hídrico se faça sentir em períodos temporais mais alargados e com maior intensidade. Assim, a necessidade de rega condicionará os sistemas agrícolas e irá aumentar a necessidade de maior controlo e de monitorização na prevenção dos solos à erosão, à degradação física e à degradação química por aumento dos sais e, portanto, da salinidade do solo, uma vez que é de esperar também uma diminuição na qualidade da água de rega.
Então, como pontos críticos destes dois últimos fatores climáticos, podemos referir que as plantas cultivadas não se adaptam às alterações climáticas com a mesma rapidez com que elas ocorrem e, por outro lado, a previsibilidade da diminuição da qualidade da água de rega com consequências sobre a qualidade do solo e a sua produtividade. Eu queria mostrar aqui estes mapas, que a Guida também já referiu. Ver se eu consigo. É aqui. Que dizem respeito à distribuição do índice de aridez em Portugal continental. Aqui, de 1960, no primeiro, a 1990... Ai, que horror, que eu não consigo lá pôr. E aqui, até 2010. E o que nós vemos é que o índice de aridez, que nos dá o quociente entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, ou seja, a quantidade de água que entra no sistema relativamente àquela que se perde por evaporação e por transpiração, aumentou cerca para o dobro no território nacional. Portanto, as áreas áridas ou semiáridas aumentaram e, como vemos aqui, em todas as regiões, mas mais no centro, no sul, mas até mesmo para o litoral. Ora bem, neste cenário de alterações climáticas, as modificações das condições ambientais conduzirão progressivamente a um maior stress das culturas, o que aumenta a relevância do recurso solo na produção agrícola. O solo não é apenas o meio de desenvolvimento das plantas, é um recurso natural fundamental à humanidade e apresenta um conjunto de funções que fornecem diversos serviços ambientais essenciais à vida na Terra. Para a atividade agrícola, o solo é o capital do agricultor. Para que isto aconteça, ou seja, para que o solo seja utilizado na produção de bens ou serviços, é necessário que o solo seja saudável. Solos saudáveis são solos com elevada biodiversidade, que é assegurada por níveis elevados de matéria orgânica que sustenta a vida no solo. O solo tem uma variedade de bactérias, de fungos, de minhocas, de artrópodes, etc., que são essenciais para que ele mantenha as suas funções. O solo é, portanto, uma entidade viva. Esta biodiversidade do solo deve ser assegurada, para ser assegurada, terá que ser promovida por um adequado maneio do solo. Ela é um reflexo da biodiversidade e das práticas culturais que promovemos à superfície. Solos saudáveis promovem melhores condições de nutrição e proteção das plantas a condições de stress e, portanto, plantas mais resilientes num cenário de alterações climáticas. A utilização agrícola do solo deve promover a sua formação do solo e protegê-lo da sua degradação. E todas as estratégias que fizermos no que diz respeito à atividade agrícola devem ter o solo como ponto fulcral do seu pensamento. Ora bem, neste diapositivo eu coloquei as ameaças que atualmente o solo enfrenta, assim como as suas funções e os serviços do ecossistema que proporciona. As ameaças, nós podemos listá-las, enfim, são fundamentalmente estas: a erosão, com as alterações climáticas cada vez vão ter maior intensidade os processos erosivos, a diminuição do teor de matéria orgânica do solo, mais uma vez, cada vez mais intensa será esta diminuição do teor da matéria orgânica, a contaminação, a impermeabilização, que é devido, no fundo, à parte do urbanismo e que vai ocasionar uma elevada probabilidade de ocorrência de cheias, a compactação do solo, devido a um excesso de mobilização do solo, a perda de biodiversidade, a salinização, muito relacionada com a rega, o deslizamento e as inundações. E agora gostava que olhassem para este diapositivo e se focassem no efeito... Onde é que está outra vez isto? Ai, desculpem. Onde é que eu fui? Ali no declínio da matéria orgânica. E como veem, o declínio da matéria orgânica vai afetar todas as funções do solo.
A existência dos micro-organismos e sua diversidade, a reciclagem dos nutrientes, a decomposição da matéria orgânica e a libertação de nutrientes para as culturas, a estrutura do solo, a regulação das comunidades biológicas, o ciclo da água e a formação de humus e o sequestro de carbono. E agora, se virmos as funções, os serviços do ecossistema... Ai, meu Deus, eu não consigo... Onde é que está? Isto parece que está ao contrário. A produção de biomassa, onde assenta a produção agrícola, vai ser influenciada por todas as funções do solo. E, portanto, o que nós podemos tirar como conclusão deste diapositivo é que a matéria orgânica é um excelente indicador da saúde e do potencial de produção dos solos. Se nos esquecermos dela, temos a atividade agrícola comprometida. E num cenário de alterações climáticas, é a matéria orgânica que mais vai decrescer no solo. Ora bem, o solo é uma das principais funções do solo num cenário de alterações climáticas, é a sua enorme capacidade para sequestrar o carbono. E, de facto, ele é atualmente considerado como o reservatório de maior importância no sequestro de carbono e na possibilidade de mitigação do teor de dióxido de carbono da atmosfera. Se vocês virem aqui embaixo, nós temos que existe mais carbono no solo do que na atmosfera, mais a vegetação. Na atmosfera, estima-se que existem cerca de 750 petagramas de carbono, a vegetação terá 500 e num centímetro de solo existirão 1417, desculpem, num metro de profundidade de solo existirão 1417 e se considerarmos 2 metros de profundidade de solo, 2500. Portanto, ele de facto é o mais importante reservatório de sequestro de carbono e isso ele consegue através do teor de matéria orgânica que contém. Ora bem, então o solo pode ser o nosso amigo, que vai sequestrar o carbono, mas também nós, através da nossa atividade antrópica, podemos usá-lo de forma inadequada e provocar elevadas emissões de dióxido de carbono quando o estamos a gerir. Então, da parte das emissões, como é que nós provocamos estas emissões de dióxido de carbono do solo e as potenciamos? Através de todas aquelas ações. Quando mantemos o solo nu, quando fazemos monoculturas, quando fazemos uma mobilização excessiva. Porquê é que as mobilizações ocasionam perda de dióxido de carbono para a atmosfera? Por 2 motivos. Um deles é porque no solo, dentro dos espaços do solo, existe ar. E esse ar contém oxigênio, evidentemente, que é necessário para a respiração dos seres vivos que aí vivem e das raízes das plantas, e também contém dióxido de carbono. Acontece que a concentração de dióxido de carbono nos espaços porosos do solo é maior do que na atmosfera. E então, quando nós estamos a mobilizar o solo, é inevitável que se liberte dióxido de carbono para a atmosfera, de uma zona onde ele está mais concentrado para uma zona onde ele está menos concentrado. Isso acontece sempre. Um outro motivo pelo qual há libertação de dióxido de carbono é porque, ao mobilizarmos o solo, estamos a expor matéria orgânica à oxidação. E ao haver oxidação da matéria orgânica, estamos a fazer 2 coisas. Estamos a destruir a matéria orgânica do solo e estamos a libertar dióxido de carbono para a atmosfera. Portanto, a mobilização do solo poderá ser feita, com certeza, mas com conta, peso e medida. A erosão, a má estrutura do solo, a impermeabilização, a diminuição da matéria orgânica, a drenagem das torfeiras, que não é um assunto, enfim, que nos preocupa em Portugal, mas preocupa-nos no mundo, e um excesso de utilização de produtos agrícolas e químicos. Como é que nós podemos sequestrar carbono? E estas são passos importantes para a definição de estratégias para a atividade agrícola. Aumentar a biodiversidade do solo, e a biodiversidade não só abaixo do solo, digamos assim, no interior do solo, mas também acima do solo, aumentar a matéria orgânica, reduzir a mecanização, fazer uma rotação e uma diversificação cultural na ocupação dos solos,
ter os solos sempre com coberto vegetal, reduzir a contaminação, fazer uma monitorização do teor de matéria orgânica de forma a adaptar as nossas práticas culturais a um aumento sucessivo da matéria orgânica no solo e preservar as torfeiras a nível mundial. Agora vou-vos falar de algo que os nossos alunos nunca gostam muito de ouvir, que é sobre qual é que é o nosso património edáfico, que tipo de solos é que nós temos na nossa região intermunicipal. Pois não tivemos muita sorte com os solos que temos. Tem ali um mapa da região centro e têm a indicação da classificação dos solos do último estudo que foi feito para esta região, com a classificação dos solos da zona interior centro, que saiu em 2005. E se nós virmos os solos que temos aqui na CIME, verificamos que são os regossolos, que são os solos que aparecem com a maior proporção, cerca de 62%. Ora bem, isto provavelmente para muitos não diz nada o que é um regossolo. Um regossolo são solos pouco férteis, de textura arenosa, com uma fraca quantidade de argila e limo, que são os elementos que fixam a água e os nutrientes ao solo. São solos extremamente permeáveis, ou seja, em que a água tem pouca capacidade de retenção da água, e são solos que muitas vezes existem em zonas com algum declive e grandemente sujeitos a processos erosivos. Portanto, são solos, em geral, pouco produtivos, com baixos teores de matéria orgânica. Depois temos 17% mais ou menos de luvissolos, que são chamados na classificação portuguesa os solos mediterrâneos, que existem fundamentalmente na zona do perímetro de rega da Idenha, que são solos com maior potencialidade de utilização agrícola, mas que têm agora muitas vezes um outro problema, que é o da drenagem interna e, portanto, quando regamos temos que ter cuidado com a quantidade de água que colocamos no solo de cada vez. Depois temos cambissolos, que são solos que têm alguma potencialidade de uso agrícola ou florestal, depende das zonas onde estão situadas. Os umbrissolos, que são os solos florestais típicos, cerca de 7%. E depois temos os solos que nós todos gostaríamos de ter muitos, que são os fluvissolos, que são os aluviões, que são os solos mais férteis, e temos cerca de 1%, se considerarmos os outros, que são os antrossolos, que normalmente também são aluviossolos já bastante utilizados pelo homem, teremos cerca de 2%. Portanto, o nosso património edáfico, digamos que não nos é muito favorável, e temos que utilizar boas práticas de gestão para potenciar a sua utilização agrícola e para os proteger. Eu aqui pus os solos, enfim, da região centro, que são basicamente, enfim, a situação é muito parecida. E aqui pus dois mapas com a suscetibilidade dos nossos solos da nossa região à erosão, à desertificação, e se eu conseguisse apontar, temos solos, alguns muito degradados, outros degradados, aqui nesta zona mais interior, enfim, com maior utilização agrícola, se calhar temos solos produtivos, e aqui as tendências da evolução dos solos à aridez, que têm fundamentalmente uma tendência flutuante. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que a suscetibilidade dos solos à desertificação na região centro é elevada, mas o sistema apresenta alguma resiliência se a sua gestão for adequada. E, portanto, temos que, de facto, desde já, passar a dar muita importância, digamos assim, muita atenção à gestão do solo com práticas sustentáveis, de maneira a que eles consigam ganhar resiliência para a desertificação. Ora bem, nós na escola trabalhamos sempre em equipa. Eu apresento-vos aqui alguns mapas que nos permitem tomar decisões sobre a melhor gestão do solo e que foram desenvolvidos aqui na Escola Superior Agrária, através da colaboração do laboratório de SIG e CAT, em que utilizamos modelos com tecnologias de informação geográfica
e em que aplicamos modelos, por exemplo, de predição ou de estimativa de perdas de solo por erosão, de acordo com determinados usos do solo e, portanto, que nos permitem, à partida, estimar para aquelas áreas ou para aquelas parcelas qual será o melhor uso do solo, que proteja mais o solo e que evite processos erosivos que vão levar a um uso pouco sustentável do solo. Também poderemos usar modelos que, como este primeiro, que nos permitem antecipar a possibilidade que aquelas áreas com determinado uso agrícola dos solos têm de contaminar os lençóis freáticos e, portanto, também escolher as melhores práticas de gestão para essas áreas. Na parte de baixo temos alguns mapas com a distribuição espacial de algumas propriedades do solo que nos levam não só a conhecer a distribuição espacial dessas propriedades e a adotar as melhores práticas para que determinadas situações de contaminação ou de excessos não ocorram, mas também num cenário de agricultura de precisão nos levam a melhorar a aplicação de fertilizantes do solo e, portanto, a diminuição da possibilidade de contaminação dos aquíferos ou um excesso de uso de agroquímicos que não são necessários e, portanto, estamos a gastar dinheiro sem ter proveito económico. Ora bem, estes dois diapositivos que vos vou mostrar a seguir resultam de um trabalho que fizemos de um projeto Interreg que tivemos e que fizemos a caracterização agropecuária da região centro. Nós baseámos os dados no recenseamento agrícola de 2009, mas, entretanto, já saiu os dados do recenseamento agrícola de 2019 e, portanto, eu vou tentando aqui dizer alguma coisa sobre esta caracterização agrícola que nos pode ajudar para a nossa reflexão e para o debate. No primeiro mapa, eu gostaria de destacar o nível de escolaridade dos proprietários agrícolas. E cerca de 64% dos proprietários agrícolas da CIM têm têm o ensino básico. A barrinha laranja significa o ensino básico. Para 2019, com nenhuma escolaridade, nós temos 15%. Em 2009 eram de 26%, portanto houve uma quebra. E com o nível secundário ou com o nível superior, temos neste momento 11% dos proprietários agrícolas. Portanto, em geral, de facto, a formação dos nossos proprietários agrícolas deve ser também tida em atenção e promover uma formação adequada na área, pelo menos, das ciências agrárias. No segundo quadro, temos a área da superfície agrícola utilizável da CIM e podemos ver que ela é a segunda mais elevada da região centro. Nós somos a segunda CIM que tem uma área, uma SAU mais elevada. Cerca de 164.985 hectares. De 2009 para 2019 aumentou cerca de 20.000 hectares. Nós temos cerca de 30% da área da superfície agrícola utilizável de toda a região centro. Depois, relativamente às explorações, à dimensão das explorações na região, na CIM, observamos que são as explorações com mais de 100 hectares que dominam. Nós somos também a NU3 que tem uma maior proporção de explorações com mais de 100 hectares. Relativamente ao último quadro, em que temos a distribuição da superfície agrícola útil pelas culturas, observamos que de 2009 para 2019 houve algumas culturas que diminuíram em representação, outras que aumentaram, mas observamos que são as pastagens permanentes que têm uma maior área de representação na nossa superfície agrícola útil.
As pastagens permanentes têm atualmente aumentou a sua área para 28.654 hectares e posso dizer que a área das pastagens é atualmente 107.000 hectares. Outras culturas que também aumentaram, como também já estaríamos à espera, são as culturas permanentes, que aumentaram para 5.047 hectares e que neste momento têm uma representação de 31.000 hectares na região centro. Ora bem, relativamente à caracterização pecuária, nós somos a NUT 3 que temos um menor efetivo pecuário de toda a região centro. E a predominância é de ovinos e bovinos. Relativamente à utilização de estrume e de chorume incorporados no solo, que seriam boas fontes de matéria orgânica para o solo, somos a NUT que tem uma menor proporção de estrume ou de chorume incorporado no solo, e isso deve-se com certeza, pelo menor número de cabeças de gato que temos. No entanto, nós podíamos olhar aqui para este mapa da região centro e pensar que poderíamos ter aqui uma oportunidade, ao ir buscar o excesso de estrume ou de chorume produzido noutras regiões próximas e aplicá-las nos nossos solos. Isso é, de facto, uma oportunidade, mas será uma oportunidade se o preço dos combustíveis baixar, porque neste momento, de facto, isso não será, enfim, muito sustentável, digamos assim. No último quadro temos a área regada, a área da superfície agrícola utilizável regada. Nós somos da região centro a que temos uma menor área regada. Tínhamos 8% em 2009, temos 13% neste momento. E a principal origem da nossa água de rega é a subterrânea, ainda que sejamos das NUT 3 da região centro, a que temos maior utilização de água superficial, cerca de 38%, uma vez que temos aqui 2 perímetros de rega. Ora bem, então, que desafios e que oportunidades é que, enfim, eu vou aqui referir alguns. Desde logo, a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, os seus efeitos na diminuição da biodiversidade e da capacidade de resiliência dos ecossistemas. Ou seja, é importante uma gestão adequada do solo. A proteção do solo, adotando medidas de conservação do solo, o revestimento vegetal do solo, a incorporação de matéria orgânica, as rotações e concessões das culturas, os sistemas de produção com a inclusão da agro-silvopastorícia é extremamente importante na manutenção da biodiversidade, que leva à saúde do solo, que leva a uma maior resiliência dos agroecossistemas. Considerar a introdução de plantas mais resistentes às temperaturas cada vez mais elevadas e à menor disponibilidade hídrica. Um melhor controle da rega. Um outro aspecto que eu acho extremamente importante, que é um desafio, mas que é um desafio, enfim, que não é muito difícil de concretizar, é a formação dos recursos humanos existentes na região, principalmente os relacionados com a atividade agrícola. Captar recursos humanos para a região. Desenvolver um sistema agroalimentar que acrescente valor à cadeia produtiva. E para além desta discussão que nós estamos a ter sobre agricultura, sobre as melhores práticas agrícolas, eu penso que também devíamos ter uma discussão sobre os hábitos alimentares, sobre a alimentação. Nós produzimos aquilo que comemos. E sabemos que muitas vezes a nossa alimentação não está a ser a mais sustentável para o planeta, nem a mais saudável para nós próprios. E, portanto, deveríamos promover também, e lanço esse repto, umas jornadas sobre alimentação, para que os nossos hábitos alimentares estejam mais próximos da sustentabilidade do planeta e as nossas práticas agrícolas os acompanhem.
Quanto às oportunidades, nós temos uma oportunidade única, temos uma superfície agrícola utilizável grande, podemos ter uma agricultura de proximidade, temos mercados locais, podemos ter uma elevada biodiversidade na nossa produção agrícola e hortícola e, portanto, poderemos diminuir a pegada ecológica potenciando esta agricultura de proximidade e diversificando, no fundo, muito da nossa produção agrícola. Ou poderíamos ter a possibilidade de criar uma rede intermunicipal de apoio à atividade agroflorestal, com a integração dos principais players. Temos o ensino superior na área das ciências agrárias na região, com conhecimento e com inovação, para ultrapassar estas questões das alterações climáticas, e a área da superfície agrícola utilizável era 25,5% em 2009, atualmente é 29% da região centro, portanto somos, digamos que, uma potencialidade para a produção agrícola, para a produção florestal, temos uma paisagem única e, portanto, são tudo oportunidades. Que tipo de agricultura podemos fazer? Seja qual for a agricultura que nós fizermos, devemos ter em mente aquilo que eu disse anteriormente. Atualmente sabemos que o Green Deal tem como objetivo aumentar a agricultura biológica nos países da União Europeia até 25% até 2030. Portugal tem cerca de 8% da sua agricultura é agricultura biológica, representa 8% da sua agricultura. Estes 8% estão mais ou menos na média da Europa. Nós temos na Europa apenas 3 países em que a percentagem de agricultura biológica é superior a 20% e vai até aos 24%, que são a Áustria, a Estónia e a Suécia. Todos os outros países da União Europeia situam-se pelos 10% ou menos. Isto significa que é uma oportunidade para a nossa região. Nós temos uma baixa pressão urbanística, nós temos uma elevada superfície agrícola utilizável, nós temos uma vasta área de pastagens com produção extensiva, pecuária, e, portanto, penso que, de facto, é uma oportunidade esta de implementarmos a agricultura biológica, a agricultura regenerativa, o que nós lhe queiramos chamar. Um outro aspecto é o da agrofloresta. As plantas têm que ser protegidas do escaldão, do excesso de temperaturas, etc. Juntar a floresta com a agricultura, sempre em sistemas agro-silvopastorizados ou agroflorestais, penso que é ou será uma aposta. A agricultura de produção integrada, a agricultura, o que lhe queiram chamar. O que nós sabemos é que, neste momento, teremos que utilizar sempre todas as ferramentas informáticas, tecnológicas, que temos à nossa disposição. A agricultura 4.0. Ela aplica-se à agricultura biológica, aplica-se a qualquer tipo de agricultura. E, portanto, temos que ter formação para isso. E temos que ter uma instituição também que nos ajude a caminhar nesse sentido. De forma a que termos uma alimentação saudável, uma vida saudável, num sítio aprazível, com os mercados locais biodiversos, para que consigamos viver, enfim, num mundo em mudança. E penso que é tudo. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os presentes, o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal, o Sr. Presidente do Conselho Técnico Científico, cumprimentar as demais entidades aqui presentes, alunos, professores, todos sem qualquer exceção. Dizer também porque é que a Associação Empresarial aqui está, porque tem um protocolo com a Comunidade Intermunicipal de cooperação, como tem com muitas outras entidades, e de facto cada vez mais serão as instituições do território que têm que se unir e construir o desenvolvimento do território. E uma associação empresarial que poderia haver a ideia de que, afinal, era vocacionada apenas para a indústria, para as empresas, etc., tem que olhar para o território. Olhando para o território e na comunidade intermunicipal em que estamos, neste caso, as que estão à nossa beira não são completamente diferentes, o desenvolvimento do território passa, efetivamente, pelo desenvolvimento dos dois temas que tivemos aqui brilhantemente apresentados, a agricultura e a floresta. E, portanto, o futuro está à nossa espera nessas duas vertentes e as instituições têm que, efetivamente, se adaptar. Dizer ainda que é com muita satisfação que estamos aqui e, de facto, não podia ser melhor escolhido o dia e o local para falarmos destes temas. Não sei também o tempo que teremos, mas vamos tentar não ocupar muito, até porque depois destas duas aulas que ouvimos, não sei muito bem o que é que vamos debater, porque todas as apresentações apresentaram as conclusões, portanto, até logo. De qualquer forma, penso que teremos algo entre nós aqui a arrumar algumas ideias também. Efetivamente, as alterações climáticas estão aí. Aqui há uns anos ouvíamos falar que um dia chegariam as alterações climáticas. Alguns alunos mais novos não passaram esse tempo, nós, como já estamos cá há mais tempo, ouvimos falar que um dia viriam as alterações climáticas, que isto estava a caminhar, de facto, para um tempo diferente nesse sentido, e hoje acho que já é inquestionável e temos efetivamente que assumir que estamos a passar um tempo de alterações climáticas, quer queiramos, quer não. E os sinais, mesmo para os mais distraídos, os sinais acontecem no dia-a-dia. Falamos da agricultura, falamos da floresta, mas acontecem sinais, de facto, que não nos deixam ficar alheios àquilo que está a passar. E daí que, de facto, estes dois temas, a agricultura e a floresta, que fazem um casamento perfeito e segundo a intervenção das duas professoras, a conclusão é que, de facto, temos que promover esse casamento se queremos salvar muito daquilo que são as alterações climáticas. Que seja em consociação, que seja em promoção das espécies mais amigas, que seja em qualquer outra circunstância, mas teremos efetivamente que promover esse casamento. Até porque, e falando dos solos, temos os solos agrícolas, e se calhar podemos dizer que temos os outros. E os outros que não estão a ser agricultados é por muitas dificuldades também de os trabalhar. E a floresta nesse campo, penso eu, é menos exigente. Pode precisar de mais recursos para a instalação, mas depois é menos exigente na sua condução. Então, eu gostaria, depois que colocássemos algumas questões às duas professoras que brilhantemente apresentaram as suas alterações,
Eu tinha apenas aqui 3 questões de enquadramento geral, que já trazia aqui mais ou menos preparadas, que é, afinal, assumimos, e como base de partida, de debate também, se quisermos, assumimos ou não que estamos em plenas situações de alterações climáticas? Ainda temos dúvidas ou já temos certezas, afinal? E se temos dúvidas ou certezas, isto posiciona a nossa maneira de estar perante aquilo que, efetivamente, pode vir a ser o nosso contributo para evitar certas coisas. Depois, ainda vamos a tempo de inverter ou de regular as alterações climáticas? E eu aqui o inverter, se calhar a palavra regular começa a fazer mais sentido do que o inverter, porque o inverter não fizemos, provavelmente não tivemos a postura há uns anos atrás que devíamos ter, aí sim para inverter, e agora teremos que regular. O facto de regular e não permitir o avanço, podemos considerar que há alguma inversão. E temos tempo para isso? Ou podemos até inverter a situação e com a inversão ganhar algo, ter algum ganho, de facto, ou esta luta das alterações climáticas vem-nos trazer, efetivamente, oportunidades. E já agora, o que é que o território está a fazer para isso, para regular, se calhar para inverter em algumas situações, que não será fácil, porque a inversão, se calhar, já é regulação, dado o estado avançado, e, portanto, seriam aqui estas 3 questões, efetivamente. No fundo, perceber se vale a pena pegarmos num problema que um dia pensamos que ia acontecer, pegar no problema que está a acontecer, regulá-lo de forma a retardar os efeitos, os piores efeitos o mais possível. Eu acho que todos temos alguma coisa a fazer, acho que todos vamos fazendo no dia-a-dia, uns mais conscientes, outros menos conscientes, mais determinados ou menos determinados, mas provavelmente era por aqui que nós podíamos pedir alguma das intervenções de quem está a ouvir-nos. Depois, bom, a questão dos incêndios, do aquecimento global. Sim, estamos entre pessoas mais ou menos que conhecem esta linguagem e, portanto, sabemos bem o que é que está a acontecer. Relativamente à floresta, eu achava que o sobreiro era uma espécie que estava a ganhar terreno a muitas outras, porque basta passarmos na A23 com um pouco de atenção e vemos espaços que tinham pinheiro antes dos incêndios e agora estão cheios de sobreiros por todo o lado, e perguntamos de onde é que vieram, onde é que apareceu esta semente, mas segundo a professora Margarida também é uma espécie que não terá muito sucesso no futuro, segundo aquilo que está a acontecer do ponto de vista do clima. E depois perceber também da professora Maria do Carmo se a nossa postura perante a agricultura tem que ser mais vocacionada para a alimentação, para a moda ou apenas para a economia. E isto leva-nos também a posicionamentos diferentes relativamente àquilo que é a nossa postura e por esta postura também o contributo para amenizar as alterações climáticas. Eu, de momento, ficava-me por aqui. Se calhar dava a palavra a qualquer uma delas agora para isto, ou esperávamos que viesse alguma questão do público ou algum comentário também, porque também estas sessões só são frutíferas para todos se trocarmos aqui algumas ideias. Não tem forçosamente que ser questões, ou concordar ou discordar, mas é do diálogo que nós vamos todos construindo aquilo que são as nossas ideias, sim, sobre os temas. De forma que está aberta a sessão. Sim.
Eu não sei se colocávamos algum microfone, porque depois lá para trás, Presidente, não vão ouvir. Tem algum microfone aí? Tá. Ora, muito bem. Então, para nos ouvirmos todos, e antes de mais agradecer de facto as duas intervenções, mas uma preocupação, que não é uma preocupação, é uma constatação que tem a ver o porquê também, relativamente ao qual fomos, não com as alterações climáticas, é verdade que as alterações climáticas fez a pergunta, e bem, se estamos conscientes que é uma verdade, ou se há ainda algum universo de pessoas que eventualmente não a entendem assim, mas isto é o que é. No nosso país, e relativamente àquilo que é a estrutura do nosso ordenamento, eu disse isso nas primeiras palavras, porque depois o ordenamento está muito vincado àquilo que podemos de facto regular e eventualmente projetar para esse casamento entre a floresta e a agricultura. E digo isto porquê? Porque, como sabem, Portugal é dos países da Europa que o território tem maior percentagem de território privado, portanto, como sabem, 96% do território é privado, e trago isto também a esta situação porque acho que está nessa condição também aquilo que é depois haver políticas públicas, eventualmente assertivas, para haver ou regulação ou intervenção direta. E, dito isto, não sou daqueles que acredito que o território deve ser público. Certo é que do exemplo que temos relativamente a intervenções que vão sendo feitas por outros países, nomeadamente da Comunidade Europeia, têm resultados diferentes. A floresta, como a conhecemos, e, portanto, a evolução que a professora nos trouxe relativamente às carecadas que vamos tendo durante estes anos todos, evidentemente podemos mitigá-las naquilo que também foi demonstrado pela professora relativamente ao solo. A como é que nós temos um solo saudável. Mas isto não se faz sem ter o território organizado, penso eu. E, portanto, grande parte relativamente àquilo que é também essa condição é traduzida por essa dificuldade, ou seja, a base fundiária, que é verdade que pode traduzir aquilo que é eventualmente na agricultura biológica um aproveitamento do minifúndio, mas como é que nós também estruturamos isso de forma, entre aspas, cooperativa, ou seja, com alguma escala, não é? Como disse bem, e deu os exemplos aqui da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, temos a zona de Idanha, que tem um potencial, e tudo o resto tem menos potencial. Ou grande parte, e aqui também o município de Castelo Branco. Agora, naquilo que são medidas, de facto, assertivas, e havendo esse conhecimento, é verdade que o poder político, público, não quer dizer que seja só o Estado Central, as comunidades intermunicipais, os municípios, aliados, como disse bem o Gameiro, relativamente àquilo que deve ser a articulação em rede das instituições para que, de facto, algo aconteça. Porque, senão, evidentemente que nós alertamos, mas há trabalho de fundo, até do ponto de vista legislativo, que é preciso tratar e regular para haver políticas depois que surtam efeito. Eu agora ficava-me só por aqui porque queria dar, de facto, esta nota, porque é uma condição que eu acho que muitas vezes não olhamos para ela, mas é de fundo. Muito obrigado.
muito bom dia. Cristina Alegria, da Escola Agrária. Primeiro que tudo, gostava de dar os parabéns às minhas colegas. Mostra que a Academia tem tentado fazer o seu papel. E só queria deixar aqui um repto para os municípios. Portanto, a Academia está a produzir o conhecimento, está a fazer a transferência do conhecimento e agora, como é óbvio, deixo o repto para quem os tem que aplicar no território, como é óbvio. E, portanto, temos neste momento, em termos legislativos, já várias, digamos, um conjunto de planos que são muito importantes, os PROFs, os Planos Municipais de FCI, por aí diante, da mesma forma que temos o PDM, que define exatamente onde é que se pode urbanizar e onde é que não se pode urbanizar, não é? E, portanto, no caso da floresta também temos, de facto, planos que dizem onde e o que é que se deve fazer e como é que se deve fazer. Infelizmente, nada disso tem sido aplicado. Portanto, já temos uma segunda geração de planos, os primeiros foram publicados em 2005, temos agora os de 2015 e, portanto, eu deixo o repto aos municípios, de facto, de começarem, de facto, a fazer a fiscalização e a gestão e o planeamento dos seus territórios de acordo com estes documentos de base e deixar de continuar a escudarmos, de facto, no problema do minifúndio, porque tem que se começar por algum lado. Não é? Temos que começar a encontrar sítios onde isso é possível conseguir-se concretizar, arranjando áreas piloto, onde, de facto, se possa demonstrar como é que se deve fazer e como é que se deve fazer. E pronto, era só um repto, porque acho que neste momento a bola está do vosso lado. Muito obrigada. E, portanto, sendo tentado, não fazendo parte do painel, dar 2 ou 3 notas. A professora Cristina Alegria, é verdade, tem uma cota parte de razão, mas relativamente àquilo que são os municípios não têm hoje a capacidade de fiscalização, como seja num plano diretor municipal, e exatamente vai bater àquilo que eu há bocadinho disse. Tem a ver com o ordenamento do território e com o valor especulativo do solo. A edificação tem, como todos sabem, e o imobiliário, uma condição diferenciada relativamente àquilo que é o seu valor. O solo rural também o tem. Não tem relativamente ao Estado e às pessoas, à sociedade, a mesma condição de valor que pode ser gerido expectavelmente num período mais longo. E, portanto, isto gera-nos aqui outra questão, sendo que também os municípios, eles próprios, hoje não são entidade fiscalizadora de grande parte das medidas, estando quer o ICNF, quer do ponto de vista do Serviço de Proteção e Natureza da GNR, essa ação. Mas dar-vos nota o que é que já se tem vindo a fazer. Por isso é que eu há bocadinho na minha intervenção falei das AIGPs, porque acho que é um instrumento e uma ferramenta que terá, e é um projeto piloto, estão agora a ser implementadas, que serão, de facto, um dos próximos elementos a ter ações próprias no território e que o vão diferenciar. Dou-vos exemplo, não posso deixar de o dizer, do município de Lourenço à Nova relativamente àquilo que foi um regulamento que criamos e hoje tem uma ferramenta que depois foi traduzida ao nível do país, o condomínio da aldeia, mas que nós, relativamente aos fogos, depois de 2017, criamos um regulamento exatamente para termos ações próprias naquilo que é conseguir alguma escala e os territórios serem tratados coletivamente, que foi a reconversão das áreas florestais em áreas agrícolas, dentro dos perímetros dos 100 metros em torno das aldeias. Ou seja, o que é que nós fizemos foi traduzir apoio direto dos municípios naquilo que é, eventualmente, o solo, a mobilização do solo, e depois dar as plantas, reconverter essa área em agricultura, exatamente, ou fruticultura. E, portanto, essa é uma condição que hoje já experimentaram várias aglomerados populacionais do Concelho de Proença Nova
e que se traduzem exatamente para uma primeira aproximação relativamente àquilo que deve ser olhado, que é próprio, que é privado, que é particular, mas tem que ser olhado a uma escala de complementariedade para ser resolvida. Portanto, esta foi uma ação direta. Eu só disse isso porque não podia, evidentemente, ficar calado. Obrigado. A professora quer dizer mais alguma coisa? Eu peço desculpa, não vou entrar aqui numa de resposta. Eu conheço o projeto que apresentou e é louvável, de facto, tentar fazer essa tal cintura à volta das aldeias para efeito, de facto, da defesa dos bens e das pessoas. Mas continuamos a ficar sem o problema da defesa da floresta. Não é? Isso tem sido completamente esquecido ao longo destes quase 15 anos, 20 anos. E portanto, aquilo que eu acho incrível é como é que existem, de facto, documentos estratégicos que nos dão, digamos, algumas ferramentas para efetivamente fazer um bom planeamento, que estabelecem metas, por exemplo, para as várias espécies, designadamente travar o aumento do eucaliptal e, pura e simplesmente, o eucaliptal continua a aumentar. Continuamos a estabelecer essas metas neste novo plano, a dizer que temos que manter, pelo menos temos que não aumentar, e o eucaliptal continua a aumentar. E eu pergunto, e o que é que as câmaras fazem? Eu sei que a fiscalização não é das câmaras, é de facto do ICNF, mas nós vemos o eucaliptal a ser plantado, tirinha a tirinha, ao lado um do outro, para ultrapassar o subterfúgio do problema da área. E eu pergunto, mas os nossos municípios, os nossos responsáveis dos municípios, não veem o que é que está a acontecer? Da mesma forma que têm o cuidado de fazer sensibilização para a defesa da floresta, também tem que haver sensibilização para explicar às pessoas que, de facto, não é com a escolha do eucalipto e que, se calhar, temos que escolher outras espécies para, efetivamente, cumprirmos os objetivos futuros, designadamente ao nível do combate das alterações climáticas e do aumento da biodiversidade da paisagem. Não é? Que serve a todos, cria paisagens mais resilientes e, portanto, paisagens que conseguem responder melhor ao problema dos incêndios, não é? Pronto, era só mais este comentário. Muito obrigada. Muito obrigado. Há alguma intervenção ali acima, mais? 2 pessoas. Muito bom dia. Selma Pena, do Instituto Superior de Agronomia. Agradecer desde já às 2 palestrantes pelas comunicações. Queria só fazer aqui uns breves comentários. O primeiro prende-se com a questão do sobreiro, que eu acho que há uma ideia feita de que o sobreiro só se dá na zona sul do país e que isso acaba por ser uma ideia que não é a mais correta. E nós sabemos, pela vegetação natural potencial de Portugal, mesmo sem as modelações de futuro, que a zona centro tem aptidão ao sobreiro. Por isso é que vemos, muitas vezes até no pós-fogo, o sobreiro a rebentar e o próprio medronheiro, que faz parte da série da vegetação natural potencial desta zona. Portanto, é um grande valor que nós temos na zona centro e que deve ser valorizado. Concordo muito com a questão da necessidade de recuperação dos serviços, dos ecossistemas e dizer justamente que isto é um problema de ordenamento do território. Portanto, sem dúvida, é um problema também de incentivo aos proprietários para poderem fazer alteração no sentido de caminharmos para uma floresta mais autóctone e que depois tem todas as mais-valias ao nível de valorização da paisagem, da biodiversidade, da água, do solo e desta transformação que é muito necessária, que a colega falou ainda há momentos, de termos uma área a aumentar de eucalipto. Portanto, precisamos de que haja alterações, mas também para que essa alteração aconteça tem que haver um incentivo para que o proprietário perceba que essa alteração economicamente é viável. Portanto, há aqui uma vertente de educação ambiental, mas também uma vertente económica, em que se perceba realmente que há uma mais-valia económica em fazer essa alteração. Obrigada. Vamos ter mais uma intervenção apenas e depois dar a palavra às intervenientes e depois voltamos à plateia, se não se importam. Daniel Farinha, do município de Proença.
Eu só queria dizer em relação ao eucalipto, que de facto, e toda a gente sabe que ele é um problema que está a fazer-nos aqui, em muitas áreas, o que os cereais fizeram no Alentejo, que foi o empobrecimento do solo. A grande questão é que nós, enquanto municípios, não temos forma jurídica de o resolver. Até porque esse licenciamento saiu da competência dos municípios. Agora deram todas as outras espécies aos municípios, à exceção do eucalipto, e bem, porque se calhar os municípios atuavam de forma diversa. A questão é que, mesmo isto estando na mão do ICNF, e a principal entidade fiscalizadora sendo a GNR, obviamente que nós, municípios, também podemos ser entidade fiscalizadora, levantar os autos e remeter ao ICNF. O grande problema que eu vejo aqui é que eu vejo plantações ilegais. Nós próprios, enquanto município, já fizemos muitas denúncias e as pessoas pagam a multa e os eucaliptos chegam lá, ou seja, o crime compensa. Portanto, o problema aqui, queria dizer isto à professora Cristina Alegria, é supramunicipal. Era só. Muito obrigado. Sabe, pela mesma ordem de intervenção, a palavra à professora Margarida, para complementar ou para agora, também em função daquilo que foi dito, poder esclarecer-nos, digamos, de alguma dúvida ou questão que tenhamos colocado. Muito obrigada pelas questões e, sobretudo, quero agradecer à minha colega Cristina Alegria e à Selma, porque realmente tiveram intervenções que são muito pertinentes. Eu não sei se vou conseguir responder a tudo, de certeza que não, porque isto são questões em aberto, mas respondendo à primeira questão de dúvidas ou certeza em relação às alterações climáticas, eu só lembro, de facto, toda a campanha feita pelo Al Gore, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos com George W. Bush, filho, e que perdeu as eleições duvidosamente, na minha opinião, e que fez um documentário muito interessante que eu passo nas aulas habitualmente, que é Uma Verdade Inconveniente. É isso mesmo, é uma verdade inconveniente. Portanto, aí não podemos pôr isso em causa. Se vamos a tempo de inverter, eu penso que já devíamos ter começado a inverter. E, aliás, também já começamos. Eu acho que neste momento ninguém pode ignorar que existe este problema. O que é que está a ser feito para se inverter a situação? Eu penso que, pegando nas palavras que já foram ditas, há uma questão aqui muito importante que é educação. Isso pode ser, de facto, uma solução. Porque é assim, como disse a Cristina Alegria, e muito bem, a academia já tem informação, mas ela tem que chegar. Por isso, sessões destas são fundamentais, e mais que houvesse. E há outra questão aqui, portanto, se há uma primeira âncora que é a educação, há uma segunda âncora que é política. Porque é assim, porque a política é agir, é fazer com que as coisas aconteçam. A gente pode saber, mas podemos não ter o poder para levar à prática. E a política faz isso, certo? Ou tem que fazer isso. Eu vou só dar um exemplo. Eu acho que às vezes as metáforas aqui funcionam bem. Nós todos sabemos que temos um potencial enorme patrimonial, por exemplo. Se eu tiver uma casa antiga, uma casa valiosa pela sua arquitetura antiga, se eu for uma pessoa singular, com um ordenado normal, eu não consigo manter esse património. Isto é um exemplo, certo? Acontece o mesmo com a floresta, ou acontece o mesmo com a agricultura. São patrimónios e temos que os encarar como tal, certo? Se eu não tiver poder para agir, nada será feito. Vou dar outro exemplo. Eu falei no Carvalho Negral, no Quercus Pirenaica, que é um ecossistema extremamente importante na região, que ninguém olha para ele. Eu sei que existe, ou existia, não sei se ainda existe, uma medida agroambiental para proteção do Quercus Pirenaica só se houvesse pastoreio. Mas essas medidas, como disse a Selma muito bem, tem que haver incentivos. Quando é que vai haver um pagamento aos serviços do ecossistema? Certo? Ou seja, se nós estamos a fazer com que haja mitigação do CO2, estamos a aumentar a resiliência e os problemas que vamos trazer para os nossos filhos, isso tem que ter um preço. Onde é que vamos acomodar isso? Eu não sou muito adepta da subsidiocultura, mas, porque eu já vi com os meus olhos, infelizmente,
terrenos plantados com sobreiro e pinheiro manso, onde ainda tinham aquelas coisas verdes que é para tutorar as plantas. Ou seja, tinham tido um subsídio à plantação, mas isso não foi verificado, foi deixado ao abandono. Portanto, isso não funciona. Ou seja, eu, como tive muitos anos na Suécia, percebi que eles tinham aí uma cultura muito forte na defesa do ecossistema. Não é por acaso que eles têm muita agricultura biológica, por causa da educação. Portanto, isso é outra âncora. Portanto, temos aqui a informação, temos a educação e temos a política. E penso que são as questões fundamentais, podemos dizer. Relativamente à questão da exemplificação, também me parece muito importante, mas isso pertence ao foro da educação. Eu acho que isso é fundamental, as pessoas perceberem que isso funciona. Eu não sei se respondi. Sim, penso que sim. Eu passava agora a palavra à professora Maria do Carmo e depois fazemos mais uma ronda. Eu não sei se isto não está ligado. Onde é que está? Eu acho que está ligado. Está? Pronto. Então, eu só queria, para além daquilo que foi dito, gostava de reforçar algo que a minha colega também já disse e que me parece ser de extrema importância, que é o seguinte: se nós tivermos uma população informada, com conhecimento, seguramente que temos outro tipo de desempenho relativamente às questões da sustentabilidade do planeta. Eu vou só aqui dar um exemplo. Um técnico que tem o conhecimento consegue antecipar os problemas, consegue interpretar os dados de base e consegue, enfim, traçar estratégias que mitiguem ou que impeçam que determinados acontecimentos venham a verificar-se. Uma pessoa que não tem esse conhecimento, e como vimos os nossos agricultores desta região, 64% têm um nível básico de instrução, apercebem-se efetivamente de que há problemas relacionados com a produção das suas terras, com a capacidade produtiva das suas terras, mas só os conseguem identificar a posteriori. Antes deles acontecerem, eles não conseguem traçar estratégias de antecipação. E, portanto, eu penso que um dos aspectos mais importantes para esta região se adaptar às alterações climáticas e conseguir viver confortavelmente e deixar às gerações seguintes também um modo de vida conveniente é, de facto, a educação da população, que terá que ser feita diferenciadamente, objetivamente. Se nós tivermos uma população educada, uma população com conhecimento, seguramente que conseguimos ter outro nível de vida e outro tipo de, enfim, de defesa da nossa floresta e da nossa agricultura. Porque por mais leis que nós façamos, nós não conseguimos ter um inspetor atrás de cada pessoa. E há sempre um furo na lei que permite, enfim, alguma coisa menos própria. Se as pessoas conhecerem e souberem quais é que são as implicações das suas más atitudes, então eu penso que não as vão fazer, porque não querem prejudicar os seus. E, portanto, esta parte da educação, da formação é extremamente importante. A formação de uma rede intermunicipal que coloque em contacto todos os players e que possibilite a passagem de informação rápida e de formação no sítio. As pessoas não têm que se deslocar a este ou aquele sítio. As pessoas naquele sítio, junto da sua junta de freguesia e etc., têm ações de formação para falar sobre este aspecto, sobre o outro, e é neste diálogo e nesta formação personalizada que nós vamos construindo uma sociedade mais aberta, mais conhecedora e que consegue, de facto, passar a gerir melhor porque compreende as suas terras, não porque há a lei que diz, e muito bem que diga, mas ele tem que perceber e tem que perceber porque é que tem que fazer. E depois esta parte dos living lab, ou dos laboratórios vivos, que são extremamente importantes, que a Cristina referiu. Eu penso que quando as pessoas veem, acreditam, não é? Nós podemos estar a dizer, mas
se calhar, palavras leva-os ao vento. Então, a instalação deste Living Lab em determinadas regiões da CIME, penso que seria extremamente importante para que os produtores florestais, os produtores agrícolas, vissem ou a floresta, ou a agricultura, ou a agrofloresta, falassem com outras pessoas que já estão a desenvolver estes sistemas de agricultura um pouco mais alternativos e os seguissem. Portanto, se as pessoas veem que há sucesso, também querem fazer. A respeito de qual é que vai ser o nosso futuro da agricultura mais diversificada ou de um aspecto, enfim, mais economicista, eu penso que, de facto, os nossos agricultores da região centro quase que já nos deram a resposta. Em 164 mil hectares, nós temos 107 mil pastagens. E, portanto, a pastagem, se for bem conduzida, com uma carga pecuária adequada ao terreno, pode ser uma alternativa muito adaptada a um cenário de alterações climáticas. Tem que haver uma gestão, de facto, muito correta do território e isso não exclui a hipótese de se colocar parte em agricultura biológica ou em agrofloresta e, portanto, esses sistemas terão que ser adaptados a cada local. E depois temos uma área em que poderá ser feita maior diversidade de culturas e temos, de facto, os mercados locais. Quase todas as terras do município têm o seu mercado local, nós gostamos tanto de lá ir. Seria bom que fossem, enfim, se calhar, mais modernizados. E quando nós vamos para o estrangeiro, em França, na Holanda, etc., que gostamos de ir àqueles mercados incríveis que há com imensos produtos e imensa diversidade, e nós também o podemos ter aqui. E, portanto, penso que as duas coisas são compatíveis. Era só, obrigada. Dos presentes, alguma intervenção mais? Bom, então, se não tivermos, professoras, mais alguma coisa? Não. Então, vamos fechar esta sessão, se calhar com 15 minutos de atraso, o que significa que cumprimos, porque também começamos um bocadinho mais atrasados. Eu penso que é bastante importante fazer sessões como esta sobre outras questões. Já estávamos a entrar aqui na questão da florestal mais profunda, mais política também. Talvez fazer uma sessão dessas fosse bom. Esta casa é, por excelência, o local onde se podem organizar imensos eventos e eventos destes do conhecimento, eu acho que são fundamentais. Já percebemos também, por aquilo que nos foi dito, e com base naquilo que são os estudos de equipas mais alargadas, que de facto a agricultura e a floresta terão contribuído para o agravamento das alterações climáticas e agora podem contribuir para a sua reversão, se calhar não tanto, mas para a sua regulação. Eu colhi quatro notas como conclusão deste seminário, fórum, se quisermos. Efetivamente, chegamos à conclusão que regular é possível. É possível regular e, portanto, travar aqui algo daquilo que está a acontecer relativamente às alterações climáticas, como aqui se faz com a intervenção de nós todos, mas muito focados, e também estamos de acordo, na educação, muito focados na educação. Foi dito pela professora e bem que o conhecimento antecipa os problemas. Se antecipa os problemas, antecipa a tomada de medidas, cada um à sua maneira, de poder ter um menor efeito dos problemas. E, efetivamente, a união das várias instituições faz a política e é a política que faz com que as coisas aconteçam. E, portanto, se não for com as instituições que têm algum poder de contribuir para que as coisas aconteçam, de facto elas não acontecem. E talvez é isso que tenha acontecido, é não ter acontecido, que é cada um de nós tentar fazer à nossa maneira,
a ler os nossos livrinhos, ir à nossa propriedade pequena e fazer o que achamos que está bem, e está bem, mas é só aquilo. E portanto, a região precisa de mais, precisa de dimensão para efetivamente tratarmos destes assuntos. E nada mais havendo, eu renovo os agradecimentos que fiz ao início. Muito obrigado por terem permitido esta manhã, que foi seguramente enriquecedora para todos. Muito obrigado.